Olá! A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial tem entre suas missões o recebimento e investigação de denúncias de ataques e violações dos direitos humanos e acompanhamento de programas do governo destinados à sua proteção, entre diversas outras. Este Palavra Aberta recebe seu novo presidente, deputado Raymond, do PT do Rio de Janeiro, para conhecer suas propostas de trabalho para este ano. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quais o senhor acredita que serão os temas principais durante este ano? Eu agradeço muito o convite da TV Câmara para estar aqui com vocês. Agradeço mesmo porque acho que cumprimos um papel importantíssimo de comunicar às pessoas o que a Câmara Federal tem feito, o que a Câmara Federal tem a obrigação de fazer, que é de tratar dos temas das políticas públicas Brasil afora. Esse tema dos direitos humanos é um tema de muita transversalidade. Nós, dentro desse guarda-chuva de direitos humanos, e a gente está falando de direitos humanos, minorias e igualdade racial, você tem assim, uma gama de assuntos para tratar, de problemas para tratar, mas também tem soluções que eu costumo chamar de soluções pedagógicas, porque para além de combater, para além de investigar, para além de fazer diligências, para além de compreender como é que as violações de direitos se dão no país, nós temos também um projeto que é um processo pedagógico, de fazer as pessoas compreenderem que direitos humanos são para todas as pessoas. Direitos humanos é um tratado internacional que a gente precisa cumprir, o Brasil é signatário desses tratados, e a gente, na Comissão de Direitos Humanos, trata desta complexidade, apontando alguns encontros e desencontros da sociedade brasileira. Então, nós queremos, nesta comissão, abarcar todos os assuntos que chegam, mas é claro que a gente precisa de tratar alguns temas que eu acho que são mais latentes na sociedade e que clamam mais por um olhar atento do Parlamento Federal, portanto, da Câmara dos Deputados, para a gente dar conta disso, seja mitigando algumas questões e seja resolvendo outras tantas. Pois é, deputado, há alguns anos, já há mais tempo, quando a gente falava em direitos humanos, a gente estava falando sempre de direitos políticos, de presos políticos, de violência contra movimentos sociais. Depois de um certo momento, isso se ampliou e ficou um pouco ligado à questão policial, a um debate sobre se os presos têm direito de ser tratados, enfim, os direitos que são das pessoas que estão aprisionadas. Hoje, esse tema parece que se expandiu muito para as questões das minorias, das maiorias, no caso do Brasil, claro, também, claro. A questão negra, a questão das mulheres. Teve uma ampliação do leque de atuação, desse tema. Teve mesmo. Eu aproveito até o início da sua fala aqui para elaborar essa pergunta, para falar que ontem eu estive na Comissão de Anistia como presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, para participar, ou melhor, para presenciar lá a entrega do relatório de filhos e netos dos presos políticos durante a ditadura militar. Entregou para a Comissão de Anistia um relatório de um pedido coletivo. Então, é claro que a gente tratava muito disso, mas a coisa hoje diversificou-se muito. Quando se fala, por exemplo, da questão policial, nós estamos falando do que a gente tem chamado de crime de Estado, a barbárie do próprio Estado. O Estado, que é um ente que deveria proteger o cidadão, muitas vezes viola os seus direitos. Aí nós podíamos tomar, por exemplo, as comunidades periféricas, nós estamos falando de minorias, mas minorias que são maiorias. Se a gente fala do povo negro, nós estamos falando de uma minoria no sentido de são considerados, infelizmente, pelo histórico do país como minorias, mas são a maioria da população. Quando a gente fala das mulheres, a gente fala as minorias, mas são a maioria, O censo diz que são mais mulheres do que homens no nosso país. Então, o tema, que a gente fala, por exemplo, da violência de Estado, a gente tem que falar, e eu tenho essa compreensão, e os deputados que compõem a nossa comissão, os 18 deputados, eu acho que todos nós estaremos muito atentos a isso. Quando a gente fala da violência que o Estado imprime sobre o cidadão, por exemplo, o coturno do policial que chuta a porta numa favela a hora que ele quiser sem um mandado judicial e agride, às vezes mata as pessoas. Mas nós também queremos falar da violência que o Estado imprime sobre policiais. Você pega, por exemplo, no estado onde eu moro, policiais que às vezes moram no interior e cumprem o seu trabalho na capital, eles têm uma diária de R$100. Onde é que esses policiais dormem? Qual a qualidade de vida deles? Então a gente está falando da violência que o Estado imprime às pessoas, à população, através dos próprios policiais, que também têm seus direitos violados.
Então, nesse particular, eu compreendo, e é isso que eu tenho tentado chamar os deputados federais da nossa comissão para entender. A gente aqui quer entender os direitos de todas as pessoas e compreender o Estado como aquele que é responsável por garantir que a vida seja digna, por garantir que verdadeiramente os direitos humanos sejam respeitados de todas as pessoas. O direito dos presos, o direito dos trabalhadores, o direito das periferias, o direito dos negros, o direito da comunidade LGBTQIA+, o direito das mulheres, o direito dos quilombos, o direito das tribos, dos povos indígenas, o direito da população em situação de rua, que no Rio de Janeiro, no Brasil, somam mais de 300 mil pessoas. O direito de crianças e adolescentes que têm violações sexuais, né? A gente tem uma série de abuso sexual de criança e adolescente. É muito bom a gente ter um olhar, às vezes quando a gente viaja nas estradas, lembrar que nas estradas, né, nos postos, nas paradas, há muita violação de meninos e meninas, de crianças e adolescentes. Então, a gente tem que tratar de tudo isso. Na questão das prisões, por exemplo, né? Pensar como é que a LEP, a Lei de Execuções Penais, quem é que está preso no Brasil hoje? Quais as pessoas que estão presas no Brasil hoje? Se a gente pensar também nas casas de recuperação, né, de criança e adolescente, que é onde elas cumprem medida socioeducativa, né, os DEGASes do Rio de Janeiro, antigamente a FEBEM, né, lá no Rio de Janeiro, o Padre Severino. Então, é muita violação de direito, mas eu tenho muita convicção, sabe, de que os deputados e deputadas, que são bravos companheiros, porque se estão na Comissão de Direitos Humanos, todos eles têm muito a contribuir, e esse é o meu papel como presidente desse colegiado, para tentar fazê-los entender que a nossa luta é uma luta por todos, e quando a gente luta por todos, a gente luta por aquilo que é tão caro a nós, que é a soberania do nosso país. Pois é, deputado, nesse sentido, os últimos anos a Comissão de Direitos Humanos tem enfrentado alguns conflitos. Um conflito que é um pouco refletido, um pouco a polarização política que existe no país, isso se reflete um pouco dentro da comissão. Como é que o senhor acha que isso pode ser enfrentado? Isso reflete, nessa linha que o senhor estava falando? Isso reflete muito, né? Eu acho que nós temos que trabalhar todos os temas, mas tem alguns temas que quando você chega, eles têm uma comunhão, independente da coloração partidária do parlamentar. Se o parlamentar é de direita, se o parlamentar é de esquerda, se o parlamentar é de centro, não importa. Ele tem sensibilidade, por exemplo, vou trazer aqui 2 exemplos, né? Um eu já falei, que é a questão do abuso sexual de criança e adolescente. Não há ninguém em sã consciência que acha que esse não é um tema a ser colocado na mesa e debatido com seriedade. Um outro tema, o latrocínio. Um rapaz dentro do... E qualquer rapaz, isso é hipotético, qualquer pessoa dentro de um ônibus, numa grande cidade, aí entra alguém para fazer um roubo de um celular, um roubo de dinheiro, um roubo da carteira, o que seja, o cara com uma arma na mão, se alguém esboça, pá, mata. Né? Então, você tem aí o chamado latrocínio. Eu duvido que tenha um dos 18 deputados que não compreenda a importância de se discutir isso. Como é que a gente enfrenta isso? Agora, é claro que a polarização política que há no país, é claro que essa polarização que entra no parlamento, entra no nosso plenário, a polarização que está na padaria quando eu vou tomar um café, a polarização que está no futebol, quando a gente vê as pessoas agredindo um jogador porque é negro, né, fazendo atos de racismo. Né? Claro que essa polarização está em tudo quanto é lugar. E na comissão não é diferente, porque a comissão não é uma embaixada onde tudo está pacificado. Né? A comissão é um espaço de debate político. Então é importante que ela esteja lá também. Agora, deveremos ser sábios. E não quero dizer que eu sou sábio para conduzir isso, não. Eu sou alguém que está na presidência, que foi colocado ali pelo colegiado e que quero contar com os meus pares, né? E ceder em algumas coisas, sabe? Uma coisa que eu combinei com eles, olha, aqui ninguém vai ter a sua palavra cassada, ninguém vai dizer assim, eu pedi a palavra e o presidente me negou a palavra, todos têm direito e não serão cerceados. A mesa da presidência, só para dar um exemplo, né? Eu tenho uma compreensão, a mesa da presidência é como um juiz em campo, não pode interferir na partida.
Então, se estão criticando a mesa da presidência, criticando, por exemplo, o meu partido, o presidente da República, de quem eu sou fã e a quem eu defendo com unhas e dentes, não é na mesa da presidência que eu vou fazer essa defesa. Se eu quiser fazer alguma defesa, eu tenho que ceder a presidência e ir lá para baixo, porque ali em cima eu sou o maestro. Então, eu quero contar com os meus pares e acho que vou poder contar. Então, cabe a cada um de nós distensionar um pouquinho, diminuir a temperatura, porque a gente está numa comissão e isso é um privilégio. Imagina, nós, 18 deputados, em 513, escolhidos para discutir direitos humanos no Parlamento Federal. Isso é um privilégio enorme. Então, se é um privilégio, vamos usá-lo e vamos avançar com as políticas. A Comissão de Direitos Humanos divide algumas áreas com diversas outras comissões da Casa. O caso da mulher, dos povos originários, da cultura tradicional do país. O senhor acha que pode... Da pessoa com deficiência. O senhor acha que pode haver um trabalho conjunto aí com outras comissões da Casa, que é possível? Que bom que você fala isso. Eu acho que pode, não, acho que deve. Porque, assim, ninguém de nós está isolado, né? Esse aqui é meu, né? E só eu discuto. Ontem eu estive com a ministra Macaé Evaristo, nossa ministra, brava ministra, mineira, né? Minha companheira de muitos anos, do Partido dos Trabalhadores, uma mulher que é deputada estadual em Minas Gerais e licenciada para estar aqui cumprindo essa missão que o presidente Lula deu a ela. E eu combinei com a ministra Macaé Evaristo de ela vir à comissão para conversar conosco. Sabe, ao invés da gente ter essa coisa de convocar a ministra, de uma coisa meio, né, impetuosa, eu falei, ministra, se ofereça para ir lá, então vou fazer um requerimento. A ministra disse que vem nos visitar, conversar conosco, e a gente vai juntar essas comissões que você falou para fazermos uma audiência pública conjunta. E já está previamente combinado. Então, acho que a gente vai caminhar dessa forma, sim. Muito obrigada, deputado Raymond. Nós conversamos com o deputado Raymond do PT do Rio de Janeiro, novo presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, sobre como serão os trabalhos este ano. Se você quiser rever ou compartilhar este programa, vá ao nosso canal no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.